Qual era o intuito de Satanás em trazer conhecimento à terra, aquele conhecimento que ele ofereceu a princípio para Eva e depois trouxe para Adão? Será que o intuito dele era de fato fazer o bem? É claro que não. Tanto é que o resultado desse conhecimento foi a morte, a princípio dos filhos de Adão e também de Adão, que representa, que era na verdade a origem da humanidade. Então foi ali que entrou o pecado e o salário do pecado, o fruto do pecado, o resultado do pecado é a morte, e foi ali que essa morte se estendeu para toda a humanidade, porque a Bíblia é muito clara em dizer que por um só homem entrou o pecado na terra, e esse pecado se estendeu a todos os homens, como também a Bíblia afirma que por um só homem esse pecado foi anulado, que no caso Jesus Cristo. Então, se esse conhecimento, se o propósito dele, a finalidade dele era fazer o bem, se de fato isso fosse verdade, não tinha acontecido o que aconteceu, que se estendeu até em nossos dias. Pode ter certeza, cada morte, cada sofrimento, cada agonia, cada dor, cada fracasso da humanidade inteira, a origem foi ali no Éden. E nós estamos fazendo essas séries de vídeo para identificar em nossos dias atuais esse mesmo conhecimento. Ele usa as mesmas abordagens, ele usa as mesmas táticas que ele usou para com Eva e Adão, que foi as mesmas táticas que ele usou para derrubar a terça parte dos anjos de luz. E interessante que em nossos dias existe linhagem, como por exemplo o gnosticismo. Eles defendem a ideia que existe um demiurgo, um deus do caos, um deus do mal. Verdade, existe sim um demiurgo, um deus do caos. Só que esse demiurgo, esse deus do caos, foi exatamente o anjo caído que enganou a Eva e Adão, que foi a partir dele que entrou a destruição na raça humana. Mas essa linhagem do gnosticismo inverte tudo e diz que o demiurgo, esse Deus caído, esse Deus do caos, foi o Deus que criou os céus e a terra, foi o Deus do paraíso, e é ele que é mau. Então, é ele o causador de todo o caos, e aí essa linhagem dá a Deus esse nome de demiurgo. Observe a imitação de Satanás em tudo. Se a gente conhece a Bíblia, revela os demônios, os anjos caídos como demônio, ele inverte e coloca como demiurgo. E ele acusa Deus, até hoje nas mitologias do mundo inteiro tem registro, em épocas em que as pessoas não se conheciam, não tinha como se comunicar, mas você vê a mesma história, os mesmos modos operantes nas mitologias do mundo inteiro. E pelo fato de não ter como se comunicar, se vê que a origem, que quem trouxe o responsável, o veículo, foi Satanás, esse anjo caído, esse anjo que hoje põe culpa em Deus, e ele enganou a humanidade inteira, não só no caso de Eva e Adão, mas nessas mitologias do mundo inteiro, trazendo luz,
que nada mais é do que conhecimento. Por isso, eu estou revelando que esse autoconhecimento, essa autoajuda que está atualizada em nossos dias, é o mesmo fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, foi a mesma tática, a mesma abordagem, as mesmas coisas que ele enganou a Eva e Adão lá no começo da humanidade. Então está hoje atualizado. Então, ele enganou a humanidade trazendo esse tal conhecimento, e ele também acusa que Deus retalhou, ou Deus se revoltou, Deus é mau, demiurgo que ele chama, porque, veja, esse Deus tão invejoso que o simples fato desse anjo caído querer ajudar a humanidade é motivo, ou foi motivo de Deus se vingar. É essa imagem que eles passam, imagens distorcidas. E eu estou aqui trazendo luz para você. Por que ele usou para Eva, usou para o anjo que derrubou a terceira parte, hoje esse autoconhecimento, essa autoajuda, esse excesso, esse extrapolar de conhecimento? Primeiramente porque ele tem conhecimento, sim. Ele tem conhecimento aprofundado porque ele foi o anjo de luz. Inclusive, quando ele enganou a Eva e Adão, essa imagem da serpente que a gente vê hoje já é uma forma de Deus comunicar o resultado final de quem morde essa isca, de quem come esse fruto, porque na verdade a Bíblia registra em Ezequiel, como também em Isaías, que ele estava no Éden, no paraíso, e ele era um anjo de luz, ele era belo, ele era lindo. Você vê que no diálogo dele com Eva em nenhum momento está assustado. Então por quê? Porque ele enganou com a sua beleza, ele era um ser divino, e Eva ainda não estava consciente que ele tinha caído, mas Deus sabia. Deus não colocou um fruto apenas para testar a obediência do homem, e esse mesmo demiurgo, que não é Deus, o Deus que enviou Jesus dos céus e da terra, é o enganador. Ele continua enganando e difamando a Deus, dizendo: como é que esse Deus é bom se ele põe no próprio jardim um obstáculo a mais para o homem cair? Não foi Deus que colocou esse obstáculo. Esse fruto nada mais é do que esse excesso de conhecimento. Então por que ele usou esse conhecimento? Porque o homem é vaidoso, porque o homem é orgulhoso. O conhecimento da estátua, o conhecimento e a curiosidade do homem também leva ele a ser diferenciado, superior aos seus irmãos, aos demais. Foi isso que ele usou. Eu abro teus olhos nos dias de hoje. O conhecimento em si, ele não é mau. O conhecimento do bem, o conhecimento de Deus, ele está proporcional dentro da medida certa. E esse conhecimento verdadeiro, todos apontam e levam para Jesus como único Salvador da humanidade. O excesso de conhecimento é exatamente esse conhecimento que esteve lá, que difamou a Deus. É verdade que Deus disse para não comer desse fruto? Não, é do fruto do bem e do mal, porque Deus disse: se eu comer, certamente morrerá. Não morrerá. Vê que ele está literalmente dizendo que Deus está mentindo, difamando a natureza de Deus. Difamando é o primeiro registro que um ser criado fez isso com o Criador, e é exatamente isso que caracteriza o fruto do bem e do mal. Veja, quem recebe esse DNA, quem tem esse DNA em nossos dias, que corresponde exatamente a esse fruto, tem comportamento semelhante. Ataca ou diminui ou despreza o Senhor Jesus, despreza a obra da cruz, despreza os homens santos que entregam a sua vida em prol da humanidade para levar o conhecimento. Por quê? Porque
o conserto disso tudo vai acontecer, o juízo final. Está designado para Satanás e seus anjos, seus seguidores, não só os anjos que caíram com ele, que não se arrependeram, mas os seres humanos. O destino é o lago de fogo. E todo homem que tem o Espírito de Deus entende isso e quer salvar o seu irmão. Então o que é que essa linhagem faz? Desqualifica, diminui o pastor, diminui as igrejas. Então, e oferece um conhecimento acima dos demais, aguçando o orgulho, aguçando a vaidade. Veja, abra seus olhos. Você vê que em nossos dias, em tudo que se existe ao nosso redor, todo excesso mata. Se o mínimo demais mata, o excesso também demais mata. Então veja, está em nossos dias em tudo. E não faz diferença se uma pessoa morre com muito calor ou se morre com muito frio. Então, o muito calor e o muito frio é falta do normal, da normalidade. Assim é com a comida, assim é com o frio e com o calor, assim é com tudo. Então esse excesso de conhecimento que Satanás trouxe, que está em nossos dias como autoconhecimento, é o que a Bíblia chama feitiçaria e é o que a Bíblia chama de magia e é hoje atualizado esse ocultismo, esse autoconhecimento que tem se embutido o DNA de Satanás, que quem comer desse fruto automaticamente irá desprezar a obra da cruz, irá desprezar o Senhor Jesus, porque está embutido lá. E o resultado de Eva e de Adão já está comprovando. Como é que as pessoas não entendem isso? Eu estou abrindo os seus olhos. Esse autoconhecimento que ele, Satanás, trouxe, a princípio, que matou Eva e Adão, tinha como propósito, além de fazer os seus superiores para destruir a raça humana, porque lembra que o propósito dele, o que caracteriza a queda dele, enquanto ele ainda era anjo de luz, era que ele disse: eu colocarei meu trono acima do trono de Deus. Então, esse conhecimento de fazer com que aguçar em Adão e Eva se tornar semelhante a Deus, é o mesmo princípio. E lá no Éden, ele alterou a terra, manipulou a terra, corrompeu a terra, com esse excesso de conhecimento, fazendo o homem acreditar que era independente. E a imagem que tipifica bem esse excesso, esse veneno, esse descontrole, foi que o resultado disto foi os gigantes. Na verdade, a Bíblia registra duas quedas, né? A de Satanás, a de Apocalipse 12, como também de Gênesis 6. O de Gênesis 6 foi aonde os anjos, que obviamente foi induzido pelo mesmo Satanás, esses anjos quebraram a sua competência, ultrapassaram os limites estabelecido por Deus, e aqui mais uma vez aponta que o excesso, seja de conhecimento, seja de tudo, que essa é a vontade de Deus, que corresponde ao fruto da vida. O resultado é dor, sofrimento e morte. Aqueles anjos romperam a competência, ficaram com a filha dos homens, e desse cruzamento, desse relacionamento, se nasceram os gigantes, e comprovadamente, existe registro hoje históricos, registros científicos, que de fato esses gigantes foram realidade, e a Bíblia registra que esses gigantes foram a realidade. Então esses gigantes, o propósito dele era fazer com que Satanás, fazer com que os deles tivesse mais capacidade, mais força física do que os que Deus criou, porque os humanos normais, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, é a obra de Deus, e o Criador, ele é conhecido pela sua obra. Então Satanás, ao criar gigante, além de desconfigurar a terra, estava nessa criação, no caso do gigante, o instinto dele de ser superior a Deus, fazendo a sua criação superior à de Deus, e o propósito era destruir
e dominar a terra. Você viu isso, você vê isso lá no Gênesis, quando um homem chamado Nimrod, enquanto a ordem de Deus é povoai a terra, por causa desse veneno, desse excesso oriundo de Satanás, ele desacatou a ordem de Deus, estabeleceu o seu reino em um lugar físico, e ele era gigante. A Bíblia não fala literalmente que esse Nimrod era gigante, mas dá para ver pelas narrativas que ele era gigante porque ele era um homem dotado de capacidade de força. Então veja, ele foi vencido, ele foi destruído. Então, mas o intuito de Satanás ao fazer gigante era fazer homens diferenciados, maiores, para destruir a raça humana, para difamar a Deus, para mostrar que ele, Satanás, era superior a Deus. E o resultado foi que Deus deletou a terra, não como uma vingança, mas para voltar à configuração, porque não tinha jeito, não tinha saída mais. A proporção estava no nível que não tinha como a terra voltar ao seu original, se não eliminasse as obras de Satanás, os humanos que Satanás tinha criado, e a distorção e a corrupção da terra estava de uma forma terrível. Então, naquela época, Satanás usou esse propósito de gigante, que é comprovado, seres desproporcionais que devoravam o humano. Então hoje, nos nossos dias, aquilo que foi fazer gigantes, hoje está oferecendo fazer homens intelectualmente, expandir a sua mente, expandir sua centelha divina, se tornar um ser, um semideus, independente de Deus, fora de Deus, é um competidor de Deus, um rival de Deus. Então ele, Satanás, oferece essa sabedoria, esse conhecimento, essa autoajuda, e faz com que o homem se sinta superior aos demais. O final é morte, o final é dor e destruição. Você pode até conseguir algumas coisas, sim, mas eu quero abrir teus olhos. Olhe para os mágicos de Faraó, eles também fizeram cobra, eles também fizeram alguma coisa, mas veja, a serpente que representava Deus, no caso de Arão e de Moisés, devorou a serpente dos egípcios. A serpente dos egípcios foi formada por essa linhagem de feitiçaria, que é hoje que está disfarçada de autoajuda, de autoconhecimento. Essa que é a realidade, essa que é a verdade. Não adianta o homem querer crescer achando que é independente de Deus. Isso é não vou usar a palavra, suí. Você sabe, o YouTube não aceita, mas você entendeu. Isso é tentar contra a própria vida. Não tem jeito, porque Deus, ele é a perfeição da vida. Ele é bom, ele é maravilhoso, e ele enviou Jesus. E é Jesus que desfaz a obra do diabo. É por isso que já foi profetizado: nascerá um da semente da mulher, não da tua semente, Satanás, não da tua origem, Satanás, da semente da mulher, da normalidade, do homem que Deus colocou como Senhor da terra, e pisará a tua cabeça. Então hoje o conhecimento de quem é Cristo e crê em Cristo está com poder acima do poder da morte. E Satanás, o seu orgulho, envenenou tanto ele que ele não aceita e está envenenando as pessoas, mas cai fora desse veneno, porque esse veneno, a ciência do bem e do mal, quem comer certamente morrerá. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.